Vamos dar continuidade, então, à nossa jornada Brasil-Espanha sobre energias renováveis, sustentabilidade e inovação, com o painel Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Rio Fluminense. Gostaria de convidar o professor Hilton Lopes Galvão, do Campus Bom Jesus, para compor a mesa. O professor Rodrigo Martins, do Polo de Inovação. E o professor Daniel Coelho, também do Campus Bom Jesus. Eu passo a palavra agora, então, ao professor Hilton, para dar início ao nosso segundo painel. Boa tarde a todo mundo, boa noite. Primeiro agradecer também ao Adriano pelo convite, de estar aqui hoje para apresentar algumas experiências que a gente teve na Finlândia. O professor Daniel esteve lá, a gente se conheceu lá, o programa VET, Brasil-Finlândia. Foi um programa chamado Professores para o Futuro. Nós fomos da primeira turma a participar do edital da chamada pública do CNPq, uma parceria com a CETEC. E a gente passou por 5 meses, em agosto a dezembro de 2014, na Finlândia. No caso, fomos 27 professores, 13 ficaram na cidade de Tampere, na Universidade de Ciência Aplicada de Tampere. Vou mostrar aqui um pouco da experiência que a gente teve, no sentido de como é que eles trabalham essa questão de comunidade, com desenvolvimento regional. As universidades de ciências aplicadas lá seriam meio parecidas com os nossos institutos federais. E lá também a gente tinha a Universidade Acadêmica de Tampere, que seriam as nossas universidades acadêmicas tradicionais. E o sentido que a gente passar para vocês aqui, quais os requisitos aí do processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, como é que é a questão de quais projetos vão ser desenvolvidos pelas universidades, no caso lá da Universidade de Ciência Aplicada de Tampere, e como é que eles trabalham essa relação. A gente percebe, a gente está até discutindo, que geralmente nossos projetos de pesquisa, a gente é muito ligado ainda, a gente tem um certo ranço com a universidade acadêmica de onde que a gente teve a formação. E a gente leva isso para os nossos institutos federais e geralmente a gente trabalha projetos mais para publicação, E isso até mostra pelo reconhecimento de curso, quando a gente é avaliado pelo INEP, questão de reconhecimento de curso, pontua-se, no caso, do corpo docente, a questão de publicações ou projetos, geralmente de pesquisa, e não tanto como projeto de extensão. A gente publicou um artigo, baseado na experiência, confrontando esses casos das universidades, politécnicas, vamos dizer assim, lá da Europa, com as universidades e os institutos federais aqui, em termos de reconhecimento de curso, de pontuação e validação. No caso lá, as universidades priorizam na questão de projetos, de quais projetos vão ser desenvolvidos dentro da universidade, a questão de se está integrado ou não à educação, ao ensino. Geralmente eles pegam problemas, a gente vai mostrar alguns exemplos, problemas reais de empresa, ou de comunidade, ou de setor público, levam isso para dentro de sala de aula. São trabalhados esses temas em termos de ensino. Então, não elenca, vou pesquisar determinado assunto e vou separar do ensino. Lá é muito ligado nesse sentido, se isso vai agregar ou não ao ensino-aprendizagem do aluno. Outra questão também é o desenvolvimento regional. Eles se preocupam muito com a questão dos arranjos produtivos locais. Eu sou formado aqui pela Universidade Federal de Viçosa, eu sou de Viçosa, e a gente percebe isso lá bem claro. A gente tem uma universidade reconhecida mundialmente. Se você pegar o perímetro ali da região nossa, é bem, vamos dizer assim, subdesenvolvida em termos de tecnologia, não chega o acesso aos agricultores. A gente percebe isso, que é a produção do conhecimento, e geralmente não é divulgada ali para o arranjo produtivo local. Então lá eles têm muito essa questão. A gente estava até vendo aqui mais cedo, as palestras sobre a questão de energias renováveis, etc. A gente teve a oportunidade de visitar uma empresa lá, que chama Elétrica, que trabalha com essa questão de fornecimento de energia lá para a cidade. Então, nessa oportunidade, a gente, o pessoal da empresa apresentou todo o projeto que são desenvolvidos, apresentaram a empresa,
e mostrando assim, né, como é que eles são ligados com a universidade no caso de ciências aplicadas. Eles, né, até têm representantes no núcleo docente estruturante, vamos dizer assim, dos cursos da universidade. Então, discute muito questões ali que estão atuais, no sentido de demanda para eles também. O mercado de trabalho, mas uma representatividade. Então, a gente achou até interessante isso daí, os projetos, né, voltados na prática e aplicados junto no diálogo com o arranjo produtivo. Outra questão também que a gente vê para os projetos de pesquisa, eles também é a questão de soluções para a vida real. Então, é muito prático. A gente vai ver outros exemplos, né, do BioHub, no evento que tem lá, o exemplo da Procademia, que é um curso que tem lá também na área de business. Então, eles trabalham muito essa questão do problema prático, da vida real. São os 3 itens e são requisitos para os projetos de pesquisa deles. E, novamente, ressaltando que não é pesquisa por produzir conhecimento. Geralmente é uma pesquisa que pode produzir conhecimento ou então apresentar uma solução já existente que a empresa ou a comunidade não conhecia. Então, isso é bem interessante também. Né, o que significa na prática, então, né, a questão desses projetos, vamos dizer, de desenvolvimento e inovação? São trazidos para dentro de sala de aula, discutidos, né, com os alunos de forma bem realista. As atividades que a gente observou lá também são orientadas pelos parceiros de comunidade. A universidade é um membro ativo do ecossistema de competência. Depois o Daniel vai continuar a palestra, vai mostrar um exemplo lá que a gente visitou, que chama um projeto bem premiado, Me My City, Eu e Minha Cidade. São crianças do 6º ano primário que já aprendem a questão de empreendedorismo, aprendem a questão de cidadania, né, de impostos, de comunidade, conceito mesmo de direitos e deveres, já do 6º ano. E eles têm um momento que visitam uma cidade, né, miniatura, e que dentro dessa cidade você tem diversos postos. Tem a universidade, tem o médico, tem questão de telefonia, você tem a prefeitura, tem a parte do supermercado, como fosse real. Então, as crianças elas ficam o dia todo naquele ambiente. E ali a gente tem um exemplo que a gente visitou lá, né, a questão da universidade. A universidade ali dentro do Me My City já era não para ensinar naquele ambiente que a gente visitou. Aquele ambiente da universidade já era para mostrar problemas, soluções de problemas que os alunos, né, ali já atores, né, de empresas, procuravam essas universidades. Então já via que era cultural. Isso aí, né, toda a Finlândia tem esse programa, que chama Me My City. Então são crianças de 6º ano, já percebendo a universidade como um membro ativo da comunidade. O que é diferente da gente, né? A gente percebe isso até em termos assim, de empresas, são meio desconfiadas, né, quando procura a gente para desenvolver certos projetos ou problemas, né, que eles possuem. Existe certa uma resistência aí. A questão também de compartilhamento de informações. Essas informações de empresas e das instituições, existe certa confiabilidade também. Existe, lógico, um contrato, né, dependendo do projeto em si que vai ser desenvolvido. Pode ir. Aqui, um exemplo também que eles desenvolveram, no caso dessa universidade, até interessante uma ideia para a gente pôr aqui no nosso IFE, que é essa plataforma. Essa plataforma aqui é um canal com a comunidade ou empresas interessados, né, em projetos ou levar um problema, uma demanda para dentro da instituição. Então aqui você tem um ambiente que você procura localizar os setores dentro da instituição que você está interessado sobre determinado projeto, se é um setor da área de energia, se é um setor da área de alimentos, ou de serviço, ou de turismo, e ali já tem cadastro, os dados dos professores que estão desenvolvendo determinada atividade, ou um TCC, ou um projeto de pesquisa ou de extensão tecnológica. Então você consegue cruzar esses dados. Seria um banco de dados, você pode gerar relatórios, série histórica e etc. por ali. Então é um ambiente virtual bem interessante, que dá trabalho bastante tempo com essa plataforma. Então é uma ideia interessante em termos de qual é o contato, como é que eu vou procurar um professor dentro da instituição, como é que eu faço isso? Então é uma plataforma simples, que eles filtram ali as informações e também vê a demanda do professor e também a questão de trabalho, como é que ele está de carga horária, etc., o interesse dele em desenvolver determinada atividade.
Outra questão também, como é que eles fazem, né? A identificação e refinamento de ideias de projetos. Então, existe essa interação, né, bem comum das empresas do setor público e terceiro setor. Eles procuram tópicos emergentes do processo educacional. A gente vai ver uma técnica simples que eles utilizam da Instituto de Tecnologia de Stanford, que é a questão como é que eles vão elencar ou selecionar determinada proposta ou projeto a ser trabalhado na instituição. Um dos papéis principais, um dos tópicos, é a questão do processo educacional. O quanto isso vai ser válido para o estudante, para o ensino também. Então, não é só a questão pesquisa por pesquisar. E daí eles tem um processo do projeto da ideia, como é que vai ser desenvolvido. Eles estão bem fortes na questão dessa gestão de projetos. Existe lá, a gente teve a oportunidade de fazer esse curso, não sei se foi de 40 horas, próximo assim, um profissional específico para trabalhar a questão de desenvolvimento e gestão de projetos. Quando você está avançando, qual que é os gargalos, etc. Como você gerencia o seu tempo, tudo dentro desse processo de desenvolvimento do projeto em si. É uma questão, uma demanda bem interessante para nós, professores. Outra questão também, já até puxando aqui um caso do Instituto Federal Fluminense, mas é das universidades de ciências aplicadas que eles utilizam, um foco sobre a importância estratégica, a questão do planejamento estratégico. Na hora do momento lá da discussão, por exemplo, como o projeto fortalece o sistema estratégico do IFE, no caso, for para cá. Como o projeto faz o IFE mais internacional, como o projeto, pensando na internacionalização da educação. Eu tive até a oportunidade, o Henrique da hora, já saiu, ele está no escritório agora, internacional. Ele era diretor de internacionalização. Isso. A gente teve até eu conheci o Henrique da hora no Canadá, ele estava numa oportunidade de intercâmbio no college canadense, e justamente o Henrique da hora, bom que ele teve essa oportunidade também, como é que eles trabalham essa questão de internacionalização. Na hora certa. Na hora certa. E lá também na Finlândia a gente viu isso muito forte, principalmente no programa de intercâmbio que ele tem, que é o Erasmus. O Erasmus Mundo, então tinha estudantes de toda a Europa e também de outros países aqui da América do Sul. Tinham alunos lá da Ásia, Afeganistão, Paquistão, etc. Também é uma questão forte que eles elencam na questão estratégica, o quanto esse projeto pode ou não ser utilizado em termos de internacionalização. Como o projeto é integrado de forma de estudos e o ensino em si. Então, sempre lembro dessa questão do ensino. Pesquisa tem que envolver o estudante, tem que trabalhar na formação profissional dele. Como o projeto atende às necessidades de desenvolvimento regional e as organizações parceiras do IFE. Quais as necessidades do arranjo produtivo local, da instituição. E como o projeto fortalece essas parcerias estratégicas do IFE. Então, pontos que eles elencam também para reforçar aí quais projetos se desenvolveram. Então, o método NLBC, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Stanford, eles colocam 4 pontos. Quanto é necessário, qual que é a abordagem, como vou trabalhar esse projeto em si, quais os benefícios para a comunidade, ou para a empresa, ou para a instituição, e quanto competitivo ele é em relação aos outros projetos que estão ali a ser selecionados e ser desenvolvidos. Então, por exemplo, a necessidade. Esse projeto é necessário? É interessante mesmo? Qual a mudança que irá ocorrer se ele for realizado? O que isso vai impactar para a instituição, para o estudante, para professores ou comunidade? Como será o mundo depois para ele? Até pensa essa questão de internacionalização, etc. Então, eles colocam desse ponto também o mundo, o mundo do trabalho, o mundo nosso. Quem obterá o impacto positivo do projeto? O que será o real beneficiário? Aí uma metodologia que a gente até trabalhou lá foi a questão na sala de aula a gente até usa isso daqui para discutir. No caso lá eu sou professor no Campus Bom Jesus de desenvolvimento de novos produtos. Então a metodologia simples, a gente trabalha isso dentro de sala. Lá no caso a gente usou balões, um balão verde, vermelho e azul. Vocês estão na frente aqui. Esse chapéus ou balão, por exemplo, balão verde. Então, a gente tem lá, trabalhei essa disciplina, tinha uns alunos, 15 alunos por aí, dividimos em 3 grupos, colocamos um tema, uma ideia a ser discutida, No caso lá a gente estava desenvolvendo um produto. E então, uma turma vai apresentar
a proposta. Os outros dois grupos ficavam focando no aspecto positivos, né, fortes, como isso pode ser destacado, como trabalhar, melhorar esse aspecto positivo da ideia. E o outro grupo, no caso, ele via a parte crítica, focava na parte negativa, o que deve ser melhorado, o que está faltando naquele projeto. No caso, a gente só estava poucos alunos, a gente não trabalhou o último, que seria a questão dos clientes em si. Mas é bem interessante que a gente fazia o rodízio, cada grupo apresentava, e aquela questão de aceitar a crítica, né? Ver o que está negativo e trabalhar isso também. Então a gente trabalhava o seguinte, ó, você não pensa no ponto negativo, não, você vai só falar o que é interessante na ideia. Esquece a parte negativa, foca o que é diferencial, o que é inovador, o que é impacto positivo. E o outro grupo vê o que está faltando, o que não ficou claro na ideia, no projeto, na proposta, e faz esses questionamentos. Então eles trabalham lá o que é bom, o que precisa ser melhorado, e o chapéu azul que seriam os parceiros de fora do projeto, quem vai comprar a ideia, né? Quem vai se beneficiar. Da abordagem, né? Na questão desse estado de abordagem, como é que esse problema pode ser resolvido? O que será feito na prática? Qual o papel do IFE neste processo? Quem mais precisa ser envolvido? Eu vou só com o IFE, eu vou com uma parceria com a prefeitura, eu vou com o polo de inovação agora? Como é que eu vou trabalhar esse projeto? A abordagem também é bem discutida ali também, como a gente trabalhar. Transferir o conhecimento para os usuários no setor público e privado. Qual é o envolvimento dos usuários e suas organizações dentro do projeto? A abordagem que é a questão do laboratório vivo, né? É você trabalhar os alunos, aprender fazendo, né? Learning by doing, que a gente também viu lá. A divulgação, quais serão as publicações, eventos, como é que a gente trabalha isso daí? O alunos como jogos profissionais, outra questão também que a gente percebeu lá na Finlândia, que os alunos geralmente são tratados apenas como estudantes, mas como profissional e formação. Então a gente também tenta levar isso, né, para a educação profissional, tecnológica. Aqui é um exemplo, uma parceria com a Universidade de Ciências Aplicadas, que a gente teve lá a visita da GCO, que produz motores, né, para tratores, etc. Lá na região de Tampere, perto da Nokia, da cidade de Nokia, que é a empresa da Nokia. Então a gente teve essa oportunidade de visitar lá. A gente observou o seguinte: o gerente lá do setor de produção de projetos, ele era um ex-professor da Universidade de Turku, de Ciências Aplicadas. Então ele tinha, né, ele teve sorte, no caso, ele disse que o docente conhecia a realidade do ensino e trabalhar dentro da empresa. Então, nesse caso, eles têm lá um projeto de integração, né, integração da educação, pesquisa e desenvolvimento. No caso deles, né, um trabalho, um projeto dele, que era a questão de combustão. Eles estavam trabalhando a parte de economia de combustão do motor. Era um problema real da empresa, uma situação típica mesmo, de pesquisa da empresa, e eles levavam dentro da instituição. No caso, eles selecionavam times, de 6 a 7 alunos, alguns até tinham bolsas, no caso, né, desse trabalho, e aprendiam ali na prática mesmo, resolvendo. Planejavam, fazia parte da produção em si, testava o motor, o combustível, fazia a instalação, né, na fábrica daquela ideia, daquele projeto que eles desenvolveram. Então é uma coisa assim bem real, e a gente viu que não era fantasiosa, né, eles falaram que o falar para vender para a gente, né, esse programa chama Professores para o Futuro. Então é uma ideia bem interessante que envolve diretamente a empresa e a instituição dentro da empresa e a empresa junto com a instituição. E a avaliação, né? A avaliação dos projetos e melhoramento contínuo das atividades. O monitoramento do progresso do projeto, eles têm essa questão até da gestão de projetos, né? O monitoramento. A avaliação final, eles fazem isso junto com os professores e alunos, e esse melhoramento contínuo. E o processo de inovação para transformar ideias em negócio, como é que eles também fazem isso? Isso daqui, gente, eu peguei até um pouco da apresentação do diretor de pesquisa e inovação da instituição, da Universidade de Ciências Aplicadas. Invenções e ideias de negócios, eles discutem, né, esse processo. Os programas de estudo e refinamento de ideias. Então, a gente tem um programa, até essa plataforma que eles fazem esse filtro, né, de projetos ou demandas que eles vão ser desenvolvidos. O papel dos peritos externos, né, os parceiros, instrumentos de financiamento relacionados, se vai precisar de financiamento, de onde que eles vão tirar esse financiamento. Então, tem essa discussão também já no âmbito, né, da instituição. A questão também que a gente tem trabalhando, né, a questão de patentes, que a gente é um pouco ainda vamos dizer assim, essa questão de patentes, né. Então, a gente discute quais os modelos melhores, né,
não é questão só de gerar patente, mas de fazer ela funcionar, né? Às vezes tem um número lá de tantos X patentes, mas é só número, né? Então eles têm essa questão de acordo, o Instituto como um certo acionista, no caso lá da Universidade de Ciências Aplicadas de Tampa. O Daniel depois vai apresentar alguns modelos, aqui, né, de programas e projetos. Um exemplo aqui que ele vai mostrar é o Demola, na área de computação, software, desenvolvimento de software. É uma empresa que tem uma pessoa jurídica e é apoiada pelo Instituto Politécnico, né, que é a Universidade de Ciências Aplicadas de Tampa, a Universidade Acadêmica e o Instituto de Tecnologia de Tampa. São 3 instituições que dão esse suporte junto com esse, né, esse projeto Demo. E em poucos, acho que 3, 4 anos de fundação, já tinha faturado mais de 5 milhões de euros. Então, são alunos que geralmente trabalham em projetos de 6 meses ali. Às vezes o aluno tem a disciplina de projeto na matriz curricular dele, ele tem a opção de fazer um projeto na disciplina tradicional ou ele faz dentro do Demo. No caso, para ele atuar dentro do Demo, ele tem que ser selecionado pela equipe, os times que tem ali dentro desse projeto. Mas o Daniel vai falar depois também do Proacademia, que é um curso já de 2 anos e meio, é um curso de business. Então, os estudantes fazem 1 ano regular, tradicional, dentro da instituição, depois ele tem a opção de ir para o Proacademia. São mais 2 anos e meio em projetos reais, né, que a gente vai demonstrar mais à frente. A opção, mas ele também tem que ser selecionado pelos estudantes. Seria como fosse várias empresas júniores dentro desse Proacademia, porém é um curso regular, né? Tem a formação dele como se fosse um bacharel. E o Y Campus também, que é um ambiente, né, dentro da instituição para o fomento do empreendedorismo. Tem um mestrado profissional em empreendedorismo, então é um ambiente que vive e respira a questão do empreendedorismo dentro da instituição. São pontos aí que o Daniel vai apresentar agora, né? É isso, depois eu vou complementando, que a gente até tinha feito uma apresentação para Maricá sobre os ambientes educacionais, né, algumas metodologias que eles trabalham, e falou a questão do desenvolvimento sustentável e tal, tentei trazer essa abordagem macro, depois a gente entrar dentro da instituição e ver como é que ela trabalha ali dentro, né, na prática, né, assim dizer. Então, vou passar. Passar a palavra agora para o professor Daniel, para dar continuidade à apresentação. Bom, gente, boa noite, boa tarde, né, ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre... Foi até interessante que o público mudou bastante em função do início, né? Agora tem mais os servidores do campus. É interessante porque o foco que a gente tinha dado para a nossa fala aqui seria um foco muito mais de um questionamento às nossas práticas educacionais e por que às vezes a gente não tem tanto sucesso no empreendedorismo e na inovação como a gente poderia ter. Então seria mais uma crítica nesse sentido, mais uma reflexão nossa, da nossa prática profissional e etc. Então, o Will já iniciou a respeito da Universidade de Tampa, da cidade toda, e aqui, bem rapidamente sobre o sistema educacional finlandês, ele tem algumas diferenças em relação ao nosso. Uma diferença básica é que no nível superior ele tem as universidades acadêmicas e ele tem as universidades de ciências aplicadas. É interessante que lá o pessoal das universidades acadêmicas, eles olham de forma diferenciada para as universidades de ciências aplicadas. Você tem cursos de engenharia na universidade acadêmica e cursos de engenharia na universidade aplicada. E o pessoal fica, aqueles engenheiros das ciências aplicadas são os engenheiros meia boca. São bem engenheiros. Engenheiro mesmo é engenheiro formado lá. Quando, na verdade, justamente a abordagem profissional é completamente diferenciada. Aqui é aquele camarada que fez graduação, mestrado, doutorado e continua dando aula. Aqui não. Aqui é um engenheiro pé de fábrica. Chão de fábrica. Esse aqui é o cara que põe a mão na massa, faz, executa. Então você tem realmente uma diferença no perfil profissional, né? E é interessante que o sistema, apesar dele ter essas diferenças, ele não é fechado, ou seja, você pode tranquilamente migrar de um para o outro. Você pode se formar aqui, lecionar lá e vice-versa. Agora, o que é interessante é que você formado aqui não pode automaticamente lecionar na Universidade de Ciências Aplicadas. Aqui no país, a maioria de nós, eu vou dar o meu exemplo, acho que o Wilton também, muitos aqui, graduação, mestrado, doutorado, Instituto Federal. Aí a gente trata os nossos alunos como alunos de universidades técnicas. A gente
mata eles, a gente sufoca eles com conteúdo, com ranço acadêmico, e a gente quebra todo o ciclo que a gente poderia estar dando de diferencial para ele. Por quê? Culpa nossa, culpa do sistema? Talvez. Mas nós também não fomos capacitados para fazer isso. Lá na Finlândia é diferente. O camarada, para lecionar aqui, ele precisa de pelo menos 3 anos de experiência profissional, não é dando aula, profissional. E esses dias até na Câmara, eu acho que o Roberto já não estava nesse momento, o pessoal já tinha terminado, eu estava conversando com o Pedro, nosso diretor, lá que está atuando junto à Pró-Reitoria. Eles têm, em função da universidade lá, tem um funcionamento um pouco diferente. Por exemplo, nós somos essencialmente públicos, eles não. Eles têm parcela da municipalidade ou das cidades em volta da região e também tem uma parcela de investimento das indústrias da região. Inclusive, essas indústrias participam na formação do currículo. Ele chega lá, discute, fala, peraí, vocês estão formando cara, a gente não quer esse perfil, a gente quer esse perfil. Não tem isso aqui no currículo, a gente precisa desse perfil no currículo. Então, eles não batem o martelo, mas eles indicam, eles ajudam a construir um currículo que se adequa melhor à necessidade do mercado. Isso é muito interessante. E aí, a gente estava questionando sobre a contratação de profissionais para o nosso instituto. Lá, eles têm vagas exclusivas para servidores, professores e tal, 20 horas. Esse camarada não pode ser um professor que dá aula aqui em Bom Jesus, dá aula na Unig, dá aula na Estácio em Campos. Não. Ele trabalha o restante do tempo, ele está na fábrica, ele está na empresa, ele está no comércio, ele está nos setores e ele leciona. Ou seja, ele traz toda a experiência do mercado, conhecimento real para dentro de sala de aula. E não simplesmente um professor que dá aula em vários lugares. Então isso é um diferencial que a gente precisa começar a questionar. E aí a gente pergunta, como a gente pode fazer um edital dessa forma? Complicado. Bom, vamos seguindo então. Uma outra grande diferença que a gente tem é sobre o sistema de ensino, né? Basicamente, do lado de lá, a gente tem competição, padronização, testes baseados em notas e avaliação. E quando a gente não tem aquele teste assim, ó, vocês estão fazendo muito barulho, fecha o livro aí e prova agora, todo mundo. Punitivo. Quando a gente deveria fazer um teste para realmente avaliar o conhecimento do aluno, a gente faz um teste para punir. Tem professor que quando faz prova aí imprime, chega a sair sangue da impressora, né? Quando tira a folha assim, pinga umas gotinhas de sangue, de tanto rancor que a gente tem para fazer a prova. Então a gente tem que começar a questionar essa forma. Lá eles trabalham de forma colaborativa, o ensino é personalizado e muito interessante, isso aqui, ó, baseado em confiança. Depois da minha experiência na Finlândia, eu mudei muito a minha prática de ensino. Tem um rapaz sentado aqui que foi meu aluno. E se ele fosse minha aula hoje, ele ia falar, é outro professor. Realmente. Por quê? Hoje, eu dou minha prova com consulta. Eu evito 2 problemas. Primeiro, o aluno não cola. Porque colar com prova de consulta também, né? Eu já peguei a gente colando com prova de consulta. Acontece. Mas é desnecessário, né? É só ele estudar ali e tal. Então, a minha prova hoje não é uma prova de decoreba, fórmula, nada disso. É uma prova com situações reais que eles têm que pensar para resolver. Eles fazem em grupo, eles fazem online, eles fazem de diversas formas. Então a gente tem que começar a colocar para o nosso aluno essa responsabilidade do aprendizado, essa responsabilidade de estar criando, de estar inovando, de estar desenvolvendo. Vou perguntar aqui, por favor, me respondam. Quantos alunos já procuraram vocês no fim da sua aula falando assim, professor, o senhor deu essa aula, eu tive uma ideia brilhante, eu queria desenvolver um projeto com o senhor. Quantos? 1, 2, 3, que bom, que bom. Tem alguns aqui nos escondidos, ótimo. Isso pouco acontece, até mesmo na universidade. Né? E a gente precisa ter mais alunos dessa forma. Eu estava conversando com o Hilton sobre uma coisa interessante. Teve um colega nosso que estava falando sobre o desenvolvimento do país, das instituições de educação, ampliação da educação a todos e tal, e estava dizendo que aquele menino que estava vendendo picolé, que estava no camelô, que estava fazendo um trabalho ali, ele não pode fazer aquilo, ele tinha que estudar. E ele deu o exemplo dele, de que não, ele vendia picolé quando criança, vendia jornal, e um dia um tio dele brigou, para com isso, você tem que ir para a escola, vai estudar. Aí, muitas vezes, esse menino que está vendendo picolé, esse menino que está vendendo jornal, é um empreendedor nato. E a gente põe ele numa escola que não trabalha a inovação, o empreendedorismo e a criatividade nesse aluno. Ou seja, ele vai ser formatado na padronização do ensino que a gente vem trazendo de eras e eras e eras. E aí, seguindo aqui, eu vou até passar mais para frente, antes, depois eu volto. Olha o que a gente tem. Uma sala de aula do século IV. Nesse tempo, a gente já tinha o mestre acima dos alunos, aqueles que ficam puxando o saco do professor aqui na frente.
um camarada dormindo, né? E aqui no fundo a gente tem o WhatsApp da época, que ele saiu de algum lugar para dar um recadinho lá para o outro. A gente já tinha, né? E aí se a gente pega uma sala de aula hoje, ou mais recentemente, que diferença a gente tem? A gente olha as nossas salas de aulas, que diferença a gente tem? Praticamente nenhuma. Se você ressuscitar aquele professor lá no começo e trouxer ele para a sala de aula hoje, ele vai dar a mesma aula e vai ficar ótimo. Por quê? Porque não mudou nada. A gente precisa questionar a nossa prática, a nossa forma de estar lecionando. Então, agora eu vou voltar lá para a gente continuar de onde estávamos. Ok. Então, essa questão dessa quebra desse paradigma de a gente formar um capital humano, que é aquilo que o mercado quer, a padronização, a competição, a gente precisa rever e refletir um pouco a nossa prática. Trabalhar com questão de equidade, capital profissional, não apenas um capital humano. Porque esse camarada, ele vai ser formado ali, tudo bem, mas ele não vai ter os conhecimentos que o mercado exige. Não apenas conhecimentos técnicos, mas muitos de nós, em nossas aulas, também não trabalhamos a questão relacional. Professor, eu não faço trabalho com fulano porque eu não gosto dela. Eu sorteio os grupos da minha turma. Eu vou sortear todo mundo, mas eu não gosto dela. Desculpa, você vai trabalhar com um monte de gente que você não gosta, você vai ter que sorrir, desenvolver ideias e ser educado com essa pessoa. Você tem que aprender a ter uma relação profissional com ela desde cedo. E a gente não tem. E aí a gente pega uma geração hoje, eu não sei quem comentou comigo esses dias, que teve uma empresa que rejeitou alguns alunos do Instituto Federal porque eles não tinham coeficiente emocional para atuarem numa empresa. Ficavam emburrados, faziam birra, não respeitavam a hierarquia. Então o cara rodava na empresa rapidinho. A gente precisa entender essas coisas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre algumas metodologias de ensino que a gente pode estar aplicando na nossa sala de aula que fomentam justamente essa diferenciação, fomentam justamente a inovação, a criatividade e a troca de papéis. E o mais importante, isso aqui, ó, uma mudança completa para uma condição de confiança. Porque a gente combina, a gente compartilha com o nosso aluno a responsabilidade de aprendizado, porque ela não é só minha, ela é dele. A gente pode fazer mágica aqui na frente, se eles não quiserem, eles não vão se desenvolver, não vão crescer, né? Então, olha que interessante. Primeiro, a gente vai questionar a respeito dos ambientes educacionais. As nossas salas de aula sempre, né? Todo mundo um atrás do outro. Por que não trabalhar em círculos? Por que não fazer uma discussão debaixo de uma árvore? Ou sair para uma biblioteca? Ou qualquer outro lugar para ter um momento diferente? Então, algumas salas de aula possuem um formato um pouco diferenciado. Aqui, tudo bem, tá um atrás do outro, etc. Mas, por outro lado, você tem a possibilidade disso aqui se juntar, é muito mais confortável. Hoje a gente está numa cadeira confortável. Vocês já sentaram naquela cadeira verdinha que os nossos alunos usam? É uma maravilha, né? Imagina aguentar 4 horas do mesmo professor dando aula teórica numa cadeirinha daquela. Tenso, complicado. Alguns de nós já enfrentamos na universidade também, a gente sabe como é. Então, olha só, essa mesma sala sendo utilizada por alunos aí. E aí, um ambiente, olha, também que pode ser, observa aqui no fundo, olha, cartazes, ou seja, você tem um ambiente favorável para o desenvolvimento de novas ideias, um ambiente completamente diferente daquele de sala de aula. Lá no curso que eu tenho lecionado, que é o curso de Meio Ambiente do Bom Jesus, a gente fez uma vez uma reunião durante um churrasco. Tivemos ideias mirabolantes, não foi por causa do álcool que a turma estava, né? Nada disso, não teve nada a ver com isso. Mas simplesmente só na questão de você sair de uma sala de reuniões, todo mundo ali, aquela situação, você cria uma condição de conforto melhor, que te deixa mais inovador, que te deixa mais criativo. Isso facilita bastante o nosso aprendizado. A questão dos laboratórios, isso é fundamental, a gente fazer com que os nossos alunos realmente aprendam na prática aquilo que eles precisam fazer. Interessante, essas fotos aqui, a gente no fim da nossa participação, a gente está fazendo observações em várias salas de aula. E a gente observou de tudo, professores inovadores e professores tradicionais, da mesma forma. Entrevistamos alunos no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, em vários tipos de escolas, etc. Essa turma aqui, por exemplo, eles estavam na aula e o professor falou com eles, colocou o trabalho no quadro, discutiu, daqui a 50 minutos todo mundo aqui com as respostas. Eles sumiram. Aí a gente pensou, essa moçada foi embora, né? 4 da tarde, ninguém volta aqui. Corremos toda a universidade, tinha um grupo na biblioteca,
esse grupo aqui resolveu fazer um lanche. Foi na cantina, comprou uns biscoitos, uns cafés e tal, e estava fazendo o trabalho deles na cantina. Por que uma cantina não pode ser um ambiente de aprendizagem? Por que um supermercado não pode ser um ambiente de aprendizagem? Né? Por que embaixo de uma sombra de uma árvore ou qualquer... Todo lugar pode ser um ambiente de aprendizagem. E é nisso que a gente gostaria de falar. Então eles investem muito em ambientes que são móveis e escamoteáveis. Uma sala ampla que pode ser dividida em 4, 5, 6, vira em círculo, os móveis se ajustam. A questão, a Finlândia é muito conhecida pelo design também, não sei se aqui alguém tem conhecimento nessa área. Então eles usam muito a questão do design. Tem algumas salas que têm enfeites na parede que na verdade não são apenas enfeites, eles são apoios para notebooks. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma universidade, a Universidade Rank, fica em Hamelina, mostrando o rol de convivência dos alunos. Então, um lugar para os alunos estarem se desenvolvendo, estudando. Apesar de ser um ambiente como esse, não é um ambiente barulhento, isso que eu acho interessante. Tudo bem que isso é perfil do finlandês. O finlandês ele é muito sossegado, muito... né, se você abraçar ele... O que está acontecendo? Está me abraçando. Está rindo porque ele conhece a turma, ela sabe que é. Então olha que interessante essa biblioteca. Uma biblioteca bem arrumada, bem bonita. As pessoas ficam deitadas. A gente chega na biblioteca aqui, um menino desse daqui, você levanta daí, moleque. Pega acima da cadeira. Você tem educação não? Você faz isso em casa? Ele está simplesmente relaxado, aprendendo, estudando. Né? Então você tem pessoas nesse momento, apoio para notebook. Essa aqui eu achei interessantíssima. No meio da prateleira tem vários nichos. Uma tomadinha aqui em cima. Você pega o seu livro, senta ali, estuda. Essa é educada, deixou o sapatinho aqui embaixo, não botou o pé lá em cima, né? A professora pode reclamar da meia dela suja. Aqui em cima, um trabalho que a gente pode fazer em um sábado letivo com alguns alunos, origami, todo enfeitado de origami. Algo bem simples, mas que modifica completamente. Computadores disponíveis o tempo todo. É claro, muitos desses ambientes nós já temos aqui. Inclusive aqui no campus vocês têm uma sala toda, tecnoteca, não é isso? Uma sala toda diferenciada, com uso de tecnologias e tal. Mas é importante a gente sempre ter em mente que a tecnologia em si só ela não é importante em si, mas com a presença do professor, com a presença do conhecimento que nós temos para compartilhar. Então, olha que interessante. Esse ambiente, ele remonta a um quarto, a uma sala, a sua casa. A um lugar que você tem conforto, um lugar que você se sente bem, um lugar que você sente como seu. E não um ambiente de sala de aula. Aquele ambiente, aqui a gente está muito melhor, porque no estado é aquela sala cinza, né? A coisa é muito pior, a gente realmente está bem à frente. Então são ambientes claros, são ambientes amplos, sim, com uso de tecnologias, como a gente tem, som e etc. Mas não é isso que faz a diferença, e sim um professor. Olha, uma outra sala com cadeiras bastante confortáveis. Gente, não tem chiclete colado nas cadeiras, não tem, tá? Isso aqui é uma outra sala. Esses painéis, olha, eles funcionam também como apoio para notebook. Podem ser retirados da parede, são colados com velcro, tá? As cadeiras, mesas, essas cadeiras são móveis, então você quer montar grupos, você consegue montar rapidinho, com bastante silêncio, é bem interessante. Bom, agora eu vou falar bem brevemente sobre algumas iniciativas que eles têm de parcerias com as universidades, tá? São iniciativas realmente são práticas. Eu até estava brincando aqui, porque eu falei assim, não, porque o Daniel vai falar sobre isso, mas ele mesmo já falou, tá? Então eu não vou falar, não. Ele já iniciou. O Mediápolis, na verdade, é um campus da área de mídia, que ele funcionava na Universidade de Tampere, só que ele foi retirado dali, juntamente para um setor onde você tem a empresa de mídia estatal da Finlândia, que chama ILI, e todas as empresas de mídia da região estão ali juntamente com o campus, ou seja, eles aprendem fazendo, eles aprendem diretamente com quem faz aquilo ali. Então você não tem apenas um campus, eles vão fazer estágio lá. O campus da área de mídia é separado juntamente com todas as empresas de mídia, as maiores empresas de mídia do país. Aí mais uma vez a visita lá que a gente fez. Esse outro é um exemplo do curso de engenharia mecânica. Eles têm um trabalho a cada ano, eles vão desenvolvendo etapas e no fim, no último ano, eles constroem um carro para competir internacionalmente numa competição, como se fosse é chamado Fórmula meio. E a Finlândia sempre ganha bem esse evento. E eles falam muito bem também dos carros produzidos no Brasil. Existem universidades brasileiras que já participam disso aqui sim. Então eles constroem um carro trabalhando. Né? O Wilton falou do Mini Mais Cities também, que é o próximo, que está aqui.
Ele já falou bastante detalhes, então a criança aprende desde cedo a entender como funciona a sociedade, trabalhar com dinheiro, com valores, economia, a questão da cidadania, é muito interessante. Esse é um projeto, inclusive, que a gente até pensa no futuro, né, implementar isso em Bom Jesus ou em outros campos aqui, porque realmente é um projeto que vai fazer com que o nosso instituto realmente abarque melhor a sociedade. E aí, às vezes a gente questiona, mas um estudante que chega para o nosso instituto, ele é defasado, etc. e tal. Mas a gente já vai começar a mostrar para ele que nós temos uma abordagem diferente, que nós queremos fazer uma abordagem de ensino diferenciado. Isso vai ser muito interessante. Então, novamente, aí o Me City, o iCampus, novamente, um ambiente diferenciado, colorido, escamoteável. Isso aqui pode virar uma sala só, tem vários espaços para os alunos estarem se desenvolvendo, estarem produzindo conhecimento. Nesse iCampus também é desenvolvido o BioHub. O BioHub é uma competição de ideias que é realizada multidisciplinarmente com a presença de empresas. Então as empresas são convidadas a participar dos eventos, os times são divididos e sorteados aleatoriamente e as empresas trazem problemas reais. Os grupos, as equipes, têm 3 dias para resolver esses problemas e trazerem soluções e apresentarem para as empresas como se fosse uma entrevista. E as ideias vencedoras, na maior parte das vezes, são adquiridas pelas empresas. Elas chamam muitos alunos até para fazerem estágios após isso, é bem interessante. Pro Academia também, o Wilton falou bem, é um curso completamente diferente, em que os alunos entram também com uma equipe multidisciplinar, mas é mais voltado para a área de business e administração. Então, os professores eles não trabalham apenas como professores, mas eles trabalham como coaches. E a gente recebeu até uma crítica outro dia, a gente usou, o pessoal fica usando coaching, né, falando inglês demais, né, learning, e etc. E a gente ficou, então tá bom, vamos usar tutor. Aí a gente tomou uma palavra, mas o tutor na verdade é aquele cara que ganha menos, ele fica ali online no computador, e o tutor é menos ainda. Aí a gente ficou, não, vamos voltar a usar coach, é melhor, vamos voltar a usar coach. Porque o coach realmente ele não é apenas um tutor, e ele não é apenas um professor, ele é muito mais do que um professor. Porque além de conhecimento, ele vai trabalhar valores, ele vai trabalhar direcionamento, ele vai trabalhar o aconselhamento desse aluno. Então, se existe um conflito de ideias entre o grupo, esse coach, esse professor vai estar trabalhando isso. Gente, olha só, a gente precisa refletir sobre essa situação. Vocês não podem agir dessa forma, deixar que o projeto de vocês se perca por causa de uma atitude como essa. Vamos lá, ele vai chegar junto de quem está à frente do projeto, pedir para que a pessoa tome uma iniciativa, sendo o líder daquilo ali. Então, é uma abordagem diferente. Eles lá, então, trabalham com coaches. Eles não têm aulas como nós temos. Eles assistem o primeiro ano de aulas e depois eles trabalham apenas como coach. Eles vão para esse local, cada biombozinho desse, né, cada escritóriozinho desse, eles mesmos compram mobiliário, tudo, enfeitam, etc. E isso aqui é a empresa deles. Eles desenvolvem essa ideia e os papéis nessas empresas são sempre escamoteáveis. A cada ciclo, cada aluno troca. Então, quem era diretor comercial vira diretor de marketing, o secretário vira coordenador de não sei o quê, e o presidente vira isso, e todo mundo passa por todos os papéis de uma empresa. Eles ganham dinheiro durante a faculdade. Eles têm um sininho. Quantos vocês já tinham ganho nesse ano? Não lembro. No momento que bate, $2.000, ou 2.000 euros. A cada de 2 em 2 mil, eles vão lá no sininho e então toda vez que alguém faz um negócio, consegue uma renda interessante, eles vão lá no sininho, todo mundo levanta, aplaude. Então é muito interessante essa dinâmica, muito interessante. O demo, o Wilton falou também, a gente é uma parceria também entre empresas, que é um pouco diferente, que é mais voltado para a área de TI. Esse aqui tem uma pouca diferença. E também os alunos, muitos, esse aqui é interessante, que muitos desenvolvem os produtos, eles são convidados pelas empresas para desenvolver um produto juntamente à empresa depois. E muitos se tornam parte do staff da empresa posteriormente. Seguir. Ok. E eu vou falar basicamente, bem rápido, assim, somente citando, eu vou dar um enfoque aqui sobre a questão da problematização da metodologia de projetos, que eu acho bem interessante que trabalhe sobre isso. Então, novamente, as nossas salas de aula, a gente já discutiu sobre elas. Certo. E aqui, eu posso compartilhar isso com quem tiver interesse depois. Aqui é um apanhado, um resumo de várias metodologias que trabalham a questão da autonomia do nosso aluno. Isso é fundamental. Porque quando a gente trabalha com um retroprofessor, né, eu já tive na faculdade, faltou luz, o professor, gente, depois a gente continua a aula, tá bom? A gente marca outra aula. Faltou luz, o cara não sabia dar aula sem transparência. No meu tempo era aquela transparência, o Vicente Léo da transparência lá,
o pessoal dormia, 2 horas da tarde, ele ainda cobria ainda para deixar aquele suspense, para você não saber o que tinha até o final. Maravilha. Então lá eles aprendem. Eles aprendem fazendo, ou seja, o aluno é o centro da nossa aprendizagem, né? Então a gente trabalha com motivação, com curiosidade, com desafio, com autonomia. Um exemplo claro, o aluno faz uma pergunta para você no final da aula, você fala, gente, alguém sabe? Não. Então no final da aula, traz para mim a pergunta, joga a bola de volta. A gente dá tudo mais chegado para ele, joga a bola de volta. Meu orientador ele falava comigo assim, Daniel, isso eu aprendi lá em Upon-Tyne, quando eu estudei na Inglaterra, que meu orientador chegava para mim, Mr. Campos, it's up to you. A primeira coisa que ele ouviu, ele falou isso para mim a vida inteira. E eu aprendi a falar com meus alunos, é por sua conta, vocês não precisam depender de mim. O conteúdo que eu tenho está no YouTube. Você vai no ForShared, você acha também. Se você digitar lá livro no PDF, você vai achar tudo, você aprende o que você quiser. A nossa pessoa é substituível? Não. Agora, aquele professor tradicional, que continua o conteúdo, ele não vai conseguir trabalhar tudo aquilo que o aluno pode desenvolver, mas ainda assim ele é fundamental. Então a gente não é insubstituível, a gente precisa das tecnologias, pode se fazer favor delas, claro, mas a gente precisa trabalhar isso de uma forma diferenciada, trabalhando isso ali, ó, autonomia, curiosidade. Então você consegue trabalhar uma série de benefícios do aluno que a gente não trabalha de forma tradicional, simplesmente com conteúdos segmentados, tudo compartimentalizado, e o aluno que se vira para juntar isso depois. Interessante, bem rapidamente, olha, pirâmide da aprendizagem e tal. A maioria dos métodos tradicionais estão nessa forma, são métodos considerados passivos. Os métodos em que a participação é ativa, a gente tem mais ou menos 75% o aluno aprende fazendo. Quando o aluno ensina os demais, ele aprende cerca de 90%. Vocês já tiveram a experiência? Eu descobri esse ano passado que eu tinha um aluno na minha sala, o cara dormiu toda a aula minha. Aí um dia eu perguntei, conversei com outros professores, o cara só tinha notão, inclusive na minha aula. Falei, gente, não é possível, o que esse cara tem? Sabe o que ele era? Ele era uma sumidade, ele olhava para o quadro e falava assim, já entendi. Dormia. Ele não precisava mais daquilo, ele olhava e entendia. O que eu podia fazer com esse cara? Pessoal, quem está com dúvida aqui, ó, pode perguntar para o fulano, ele é nosso monitor agora. Promove esse aluno, trabalha diferencialmente. Lembra lá da padronização que a gente costuma trabalhar? A gente tem que trabalhar com ensino o quê? Personalizado. A gente pode pegar esses alunos que têm algum diferencial nas disciplinas e utilizar esse potencial para ajudar em sala de aula. Outros, ou seja, ele aprende mais o quê? Ensinando e fazendo, sempre na prática, sempre executando. Então, alguns alunos trabalhando na prática, no caso de automação, pode passando. Aqui o nosso grupo, trabalhando na aprendizagem colaborativa, a gente teve muita discussão. É interessante que, por exemplo, nesse grupo aqui praticamente, aqui é o José Pinheiro, do Instituto Federal do Amazonas, aqui eu, o Wilton e o Paulo, também do Federal do Amazonas. E o Paulo é o biólogo e o restante somos engenheiros. E quando a gente tinha, por favor, não é nenhuma crítica, tá, gente? É interessante como tinha a questão do choque de ideias. E eles perceberam isso e começaram a mesclar os grupos. Não, vamos separar esses engenheiros, vamos botar o pessoal de humanas. Entre o pau quebrado. Discussão, e começava a viajar, e a gente cartesiano, e eles discutindo e ampliando a gente cartesiano. Então foi legal esse choque de ideias, porque a gente aprendeu a lidar com o diferente, e eles também aprenderam. A gente precisa trabalhar dessa forma. O diferente é que constrói a coletividade, é muito melhor nesse sentido. Então, alguns alunos aí utilizando isso também, a gente trabalhando com a parte do Gallery Walk, que é uma metodologia diferenciada. Se depois alguém tiver quiser mais detalhes sobre as metodologias, a gente pode passar, apresentação e tal. Esses são alunos fazendo Gallery Walk no terceiro ano do meio ambiente, na parte de saneamento ambiental, que eu apliquei com eles no ano passado. Pode seguir. Mind Map, que é uma atividade interessantíssima. Quem já trabalhou na parte de administração, esse Mind Map ele pode ser feito, inclusive, na metodologia de projetos, que você define todas as atividades do seu projeto fazendo um negócio assim, ó, colorido, diferenciado, diversificado. Você deixa isso permanente na sala de aula, para o aluno sempre estar lembrando das etapas que ele tem que seguir. Eu fiz esses dias um Mind Map com 2 turmas também, eu tenho mais fotos aqui, inclusive. Tá aí, ó. Bem mais simples, o pessoal do concomitante, eles fizeram sobre etapas de tratamento de água, né? Então, 2 grupos aí, eu resolvi pegar a foto deles para fazer isso. Tá? Nós fizemos ali também como se fosse um Mind Map, um Gallery Walk, a turma lá na Finlândia também, sempre o estudante do nosso grupo, depois o estudante no centro.
seguindo. Isso aqui que eu queria dar um pouquinho mais de foco, vou roubar mais um minutinho só. Questão da aprendizagem baseada em problemas. Existem cursos inteiros, principalmente na área de medicina, na área de ciências biológicas e da saúde, que trabalham exatamente o currículo inteiro dessa forma. Para a gente trabalhar dessa forma não é tão simples, porque isso aqui não é aplicável a todas as áreas. Porém, em algumas áreas é fundamental você trabalhar o aluno com problemas. Isso aqui tem todo um ciclo, tem os 7 passos que o PBL ou o ABP utilizam. E é interessante que você pode trabalhar problemas reais ou simulados. Um exemplo simples, leva a sua turma para dar uma volta no campus e pede para eles elencarem problemas que eles enfrentam relacionados à sua disciplina. Eles fazendo isso, você consegue construir o problema com eles. E eles vão atuar na solução do problema que eles construíram, ou seja, eles se sentem parte desse processo. Então você consegue trabalhar com ideias inovadoras, às vezes de baixo custo, que vão ajudar inclusive a gestão do campus. Os alunos podem desenvolver isso, e às vezes a gente não dá a importância para eles. Né? Os alunos deveriam e podem fazer parte da proposição de ideias, etc. A gente poderia fazer muito mais com a presença deles e com a participação deles. E aí a gente aplicando o curso técnico em meio ambiente, aplicando o PBL também, com a participação de outros 2 professores. O que é interessante é que você consegue trabalhar integrando diversas disciplinas nessa metodologia, não apenas a sua. Isso é fundamental, porque trabalho a menos com nossos alunos, trabalho a menos, provas a menos e correções a menos para nós também, ou seja, todo mundo ganha com esse processo de integração. Isso é fundamental que a gente faça dessa forma. Aqui um exemplo que o professor Hilton utilizou uma turma que formou agora, eu e mais uma outra professora fizemos uma disciplina, na verdade 3 disciplinas incluídas em um projeto apenas. Pode seguir. Outra metodologia interessante a respeito chama Learning Café, ou Café do Mundo, um pouquinho mais complexo, quem quiser mais detalhes pode perguntar, não vou entrar em detalhes, pode ir passando. E é interessante que essa metodologia do World Café, quando ela finaliza, eles fazem basicamente um mapa mental de todas as ideias que foram colocadas durante aquelas discussões. E isso aqui também pode ser utilizado, inclusive, para ajudar no nosso processo de gestão e no planejamento estratégico de disciplinas e de ações do nosso campus. Isso é bem interessante. Né? Outra metodologia legal é a questão do aquário, que é uma metodologia de debate e de discussão. E aqui são algumas ferramentas que a gente utiliza para facilitarem o nosso ensino. Né? São ferramentas que vão fazer, por exemplo, nuvens de palavras, vão trabalhar o Socrative e o Kahoot, você consegue fazer provas online pelo celular, o aplicativo é muito pequeno, com a rede de dados que a gente tem, você consegue realizar atividades no final da aula, e você já tem um PDF. Eu faço provas no Socrative, por exemplo. Teve uma turma, a turma que formou ano passado, eu falei para eles, gente, vamos fazer a prova no final de semana online? Eles, como assim, pessoal? Mas a gente pode usar à vontade, pode colar? Eu falei, pode fazer se quiserem. Eu acompanhava o sistema, monitorava online quem estava fazendo, quem estava lá fazendo a prova, quem não estava, quem entrou e preencheu a prova rapidinho, ou seja, copiou e colou de alguém, eu consigo descobrir isso. Então você consegue diversas formas de trabalhar o aluno fora de sala de aula, trabalhar outras metodologias. Tá? Aqui são alguns exemplos, tem mais uma ou outra, trabalha outras metodologias também, você pode gravar a tela e fazer assim, uma videoaula curtinha a respeito, né, de um conteúdo, uma dica, desenvolvimento de um exercício. Você pode fazer uma videoaula no computador, utilizando um software, etc. Né, o Prezi, a gente até, cara de fevereiro, espeita de pau, a gente poderia ter trazido um Prezi aqui bonitão para vocês, mas é interessante a gente poder usar algumas metodologias diferentes. Então, pessoal, desculpa ter passado um pouquinho de tempo, mas é isso que a gente tinha e agora a gente agradece. E aqui vocês precisarem, a gente está à disposição de vocês. Gente, agora a gente vai passar a palavra para o professor Rodrigo Martins e ele vai falar um pouco do polo de inovação. Né? Então, os professores Hilton e Daniel falaram mais dessa experiência na Finlândia. Agora o professor Rodrigo vai falar então do polo de inovação. Obrigado, professor. Agradecer mais uma vez ao Adriano pelo convite, aos colegas aqui da mesa, vocês todos estão presentes aqui até essa hora. Eu achei bacana ter falado depois de vocês que tiveram essa experiência lá fora e pontuaram alguns problemas que a gente precisa, que nos faz refletir a forma da educação. Né? O polo de inovação que a gente vai falar aqui agora
ele é, na verdade, mais uma possibilidade, faz parte de um conjunto de ações, né, que a CETEC, que a Rede Federal, por meio das discussões dos vários fóruns, do próprio CONIF, e as iniciativas internas de cada Instituto Federal, né, no sentido de criar oportunidades de outras formas de aprendizagem e outras formas de relacionamento, de externalização para a sociedade dos conhecimentos, né, e do trabalho desenvolvido dentro dos institutos federais. E sempre com o norte, sempre com o objetivo final no estudante. Tá? Todas as ações do Polo de Inovação, do Instituto Federal Fluminense e dos outros polos de inovação que foram criados no ano passado são ações para o estudante, são ações pensadas numa melhor formação dos estudantes. Então, embora o nome do nosso polo de inovação, que foi batizado pelo Ministério da Educação como Campus do Goytacazes, ele não é um polo de Campus do Goytacazes, é um polo de inovação do Instituto Federal. Né? E aonde existir um campus do Instituto Federal, ou aonde existirem ações além dos muros do campus do Instituto Federal, estará o polo de inovação Campus do Goytacazes, que é o nome que o MEC deu, porque ele define a unidade com o nome da cidade onde ele se localiza, e a unidade que foi escolhida para ser o polo de inovação é a unidade nossa que fica, a gente coloca o mapa do Brasil sempre porque espera-se de atuação de um polo de inovação, uma atuação inclusive nacional. Né? No estado do Rio, os colegas aqui já conhecem, esse é o mapa do nosso instituto. É uma apresentação que a gente faz também para os empresários, que a gente vai prospectar oportunidades, né, para eles conhecerem também um pouco da nossa atuação regional no estado do Rio de Janeiro, perpassando inclusive por outros estados, pela proximidade das divisas, né, por favor. Né. E então, o ano passado, o que é polo de inovação? Né? O que é isso? A maioria de vocês, de repente, já ouviu falar, mas ninguém ainda explicou o que se trata. Né? O polo de inovação é um tipo de unidade organizacional de um Instituto Federal. Em 2013, é muito recente, a CETEC lançou uma portaria onde ela define que tipo de unidades organizacionais pode ter um Instituto Federal. Então tem o campus avançado, o campus EAD, né? Tem o centro de referência e tem o polo de inovação. Só que de 2003 para cá, né, não existia antes polo de inovação, e essa portaria do final de 2013 e os primeiros 5 polos dos institutos federais foram então autorizados seu funcionamento pelo MEC em 13 de agosto do ano passado, ou seja, é muito recente, tá, pessoal? Nós, junto conosco, ali está, né, Salvador, que não dá para ler, do Instituto Federal da Bahia, tem o Instituto Federal do Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais. Né? E tem outros institutos, né, na rede federal que têm intenção, já tem um perfil, tem atuação, tem experiência e pretendem em breve também ampliar essa rede de polos de inovação do Instituto Federal. É importante também notar, né, como eu falei mais cedo, ela tem uma conexão direta com a forma de você fixar o conhecimento, né, que o aluno retenha o conhecimento e ele se torne melhor preparado no final da sua passagem aqui pelo Instituto Federal. Né? Como? Exatamente, eu vou explicar para vocês como a gente pode fazer isso. Então, por que foi, antes de a gente falar sobre isso, por que ele foi escolhido, né, essa unidade, que eu não sei se a maioria de vocês conhece, é uma unidade, uma área que foi adquirida em 1978. Essa aqui é a BR-356, é a mesma BR que a gente pega aqui, né, e que depois ela vai finalizar com um trecho que liga o município de Campos do Goytacazes a São João da Barra. Nossa unidade então está às margens do Rio Paraíba do Sul, ainda no município de Campos do Goytacazes, numa área que em 2007 foi dada a destinação a ela ser a Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental, a UPEA. Então, acho que a maioria de vocês já devia conhecer a unidade como UPEA, né? E ela foi escolhida então estrategicamente pela sua atuação desde 2007, de apoio ao mestrado,
uma atuação forte na área de pesquisa e extensão, de apoio ao mestrado e diversos cursos. O Vicente era o diretor da unidade até o início desse ano, agora o professor Rogério Ata assumiu a direção-geral do campus, o professor Vicente agora está na Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Extensão. Né? Então, ela foi escolhida pelo seu perfil, pela sua experiência, pela estrutura que lá existia, né? E pelas parcerias que já eram realizadas, inclusive com empresas. Né? Essa aqui é a área antes da intervenção, essa área depois. Pode passar. Volto só para quem não conhece, volto Então, aqui mais ou menos uma parte da foto dos laboratórios que tem lá, da estrutura atual. Nós já ampliamos aqui com containers, na necessidade de ter mais espaço para laboratórios, para execução de projetos. Por favor, pode passar. Essa é uma imagem do futuro que a gente projeta para a unidade, que é a sua ampliação no meio desse prédio da inovação, que já foi projetado, inclusive, por um professor, né, o professor Wellington, que é aqui do Instituto, inclusive com detalhamento do prédio, por favor. Pode passar. E que áreas que a gente atua? Bom, você falou que o polo é o polo do Instituto. Então, né, a gente fez toda uma reflexão interna, todas as pessoas que participam lá mais próximo do polo, com consulta com colegas aí de outros campos, que áreas que a gente enxerga as áreas mais evidentes de atuação do Instituto Federal, não só de projetos que são executados hoje diretamente lá no polo. Né? E aí a gente chegou neste mapeamento. Então, se vocês atuam em determinada área, né, e que não esteja de repente coberta, a gente está aberto, nos procurem, que a gente inclui, a gente quer realmente ter no âmbito do polo de inovação, né, a diversidade que se encontra no Instituto Federal. Então, a área de meio ambiente, na área de ambiente, agricultura e alimentos, a área de uma grande área com eletrônica, computação, automação, e a área aeroespacial, astrofísica e telecomunicações. Então, olhando alguns projetos, né, e algumas competências do Instituto, a gente vê, às vezes, projetos que estão mais para cá, que tem 2 ou 3 eixos, por isso que tem essa figura aí, porque um projeto ele pode ter várias áreas de competência. E são projetos que necessariamente tem que ter a participação de estudantes do Instituto. Não existe projeto no âmbito do polo de inovação, onde tenha só um professor fazendo uma prestação de serviço tecnológico que seja, ou um projeto de pesquisa e inovação, um projeto de extensão, onde não tenha alunos envolvidos. É pressuposto o envolvimento de alunos. Bom, que tipo de projetos a gente pode executar no polo de inovação, né? São projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, projetos de extensão tecnológica, né, em parceria com empresas ou com outras instituições também, né, enfim, prefeituras, organizações sociais, se for tecnologias sociais, por exemplo, enfim. Tem que ter a parceria da sociedade, né, onde ela vai se beneficiar daquela pesquisa. Então, vocês podem ver que tem um pouco do que foi colocado aqui, né, de fazer a ponte com a sociedade, ou seja, de ouvir o que a sociedade precisa e usar as nossas competências e ensinando os alunos nesse processo, fazendo eles também exercerem o senso crítico, trabalho em equipe, enfim, tudo isso que foi colocado muito bem aí pelos 2 professores que me antecederam, nesse processo de desenvolvimento da solução, né? Um pouco semelhante ao que a gente vê nesses países que têm um nível de educação com um reconhecimento mundial, como é o caso da Finlândia. Esse processo de criação dos polos, ele também olhou muito para esses países que fazem, né? Tivemos na CETEC, né, foi construída isso aí junto com a própria Embrapi, que eu vou falar agora. Teve a participação do pessoal do Instituto Fraunhofer, que é um instituto muito forte na área de pesquisa. Lá fora vocês conhecem, é um instituto alemão, mas que hoje tem atuação internacional. Participaram em consultorias, inclusive aqui. Então, quando você fala no modelo da Embrapi, ele lembra bastante, inclusive, a forma de atuação do próprio Instituto Fraunhofer. Né?
E toda a gestão financeira do polo ela é feita pela Fundação Proif. Então é importante sinalizar para os senhores aqui que todos vocês são potenciais pesquisadores do polo. Basta ter iniciativa e nos procurarem que a gente vai dar todo o suporte e orientação necessária para que vocês possam galgar com sucesso. Seja um projeto de pesquisa aplicada com empresas, ou seja um projeto de extensão tecnológica. De repente tem uma indústria aqui na região, ou alguma... como aconteceu hoje, inclusive, né? Nós estávamos aqui conversando mais cedo, inclusive, com o pessoal da CHP Brasil, né? Que fez a apresentação mais cedo, no sentido de ter um projeto de pesquisa e inovação que foi trazido pelo professor Adriano, por meio dos contatos dele, fora das paredes aqui do Instituto, fora dos muros do Instituto, e aí culminou com essa reunião, inclusive nossa. A gente já vem conversando, né? O professor Adriano é uma referência aqui, vocês podem procurá-lo, ver um pouco da experiência que ele tem tido aí conosco, e a gente pode replicar esse processo que a gente está construindo junto aqui. Não só pesquisa, mas extensão tecnológica, importante notar. E a Fundação ela precisa disso, né? Hoje é possível, dentro da Fundação, vocês prestarem serviço tecnológico para a empresa, assim, para a prefeitura, enfim, para pessoas externas da instituição que vão pagar para a Fundação pela execução de determinado projeto. Tem as regras, tem que fazer um plano de trabalho, tem que ter um envolvimento de alunos, mas isso tudo faz parte do processo de aprendizagem do aluno. Isso é importante destacar. E a gente também pode desenvolver, então, projetos com outras instituições e projetos financiados pelo Embrapi, é o que eu vou falar agora. Hoje o Polo já está operando com um sistema de gestão de projetos, voltando a mencionar a apresentação de vocês, né, que é muito focada na questão do gerenciamento de projetos. A professora Simone está customizando a ferramenta dela, já customizou algumas coisas, outras está customizando ainda, para atender alguns requisitos específicos do Polo, no que tange ao gerenciamento de projetos. Então, hoje nós temos um escritório de gerenciamento de projetos que funciona lá no Polo de Inovação, né, onde ele dá todo o suporte para o acompanhamento dos projetos com técnicas tradicionais de gestão, com PMBOK, e técnicas mais modernas de agilismo, enfim, outras técnicas que a gente pode estar fazendo e dando consultoria aí para vocês, treinamento sempre que necessário for. Então fica aqui esse chamamento, né, esse convite para estimular esse empreendedorismo de vocês, professores, envolvendo os alunos. Essa ferramenta, então, ela vem de encontro ao que eles mencionaram mais cedo. O gerenciamento de projetos, desde o seu planejamento até o encerramento do mesmo, de forma bem sucedida. E a gestão financeira, então, é feita pela Fundação Proif, que é a nossa interface com o mundo fora do Instituto, né, com as empresas, etc. Por favor. Bom, então o que é a Embrapi? A Embrapi é uma resposta ao nosso sistema de inovação do país, a uma demanda da indústria. Ela queria um mecanismo mais ágil para a promoção da inovação, seja em novos produtos ou seja em processos. Então ela é específica para a indústria. A gente só pode fazer projeto com indústria? Não. Com recurso Embrapi, só com indústria. Mas o polo ele é maior do que o credenciamento que a gente tem com a Embrapi. Tá? O modelo de financiamento dela, então, ela passa do pressuposto que ela tem uma governança, que fica lá em Brasília, né? E ela não tem estrutura própria, ela credencia laboratórios tanto de universidades ou laboratórios dos institutos federais, que nós somos, então, chamados de Polos de Inovação dos IFs, dos institutos federais. Eu não vou entrar em muitos detalhes, por causa do tempo, tá? Tem toda uma regra de financiamento que o importante, nesse momento, é vocês entenderem que a empresa contrata o polo de inovação para desenvolver
um projeto de inovação, ela paga por isso, e aí, portanto, a Embrapi coloca um dinheiro junto. Tá? Então, se ela contratar, a empresa contrata uma unidade da Embrapi para fazer um projeto de pesquisa, a Embrapi coloca um dinheiro junto. E o dinheiro da Embrapi é o dinheiro do governo, o dinheiro do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação. Tá? Então, existe a contrapartida da empresa. Então, a Embrapi ela entra compartilhando o risco. Por favor. Tá? E pode passar. O sistema de excelência operacional da Embrapi, ele tem um foco na geração de competências, né? Esse aqui é o resultado final do processo. Ou seja, a gente espera que, rodando os projetos, ciclo a ciclo, né, a gente vai aumentando e melhorando a geração de competências nossa, da instituição. Por meio de quê? Por meio de um atendimento ao cliente, ou seja, é importante a cooperação com o cliente. Né, quem teve, o Adriano participou da reunião, tivemos um grupo grande de professores participaram da reunião com a empresa. É importante ouvir a necessidade da empresa. Nós, pesquisadores, temos uma mania de falar o seguinte: eu quero, cara, vem cá, tem um negócio que é muito bom para a sua empresa. Né? Pô, vamos pesquisar isso que é muito bom para a sua empresa. Não, mas eu preciso... Não, mas isso aqui é que é bom. Né? A gente, às vezes, esquece de ouvir a demanda do empresário. Né? Então, temos que ouvir ele. O que ele quer? Né? Então, se você vai numa reunião, você tem determinada competência, ele fala alguma coisa que você até tem competência, mas você não gosta muito, você tenta empurrar para ele outra coisa, a reunião está perdida. Você vai começar a falar uma opção de coisa para ele que ele não quer saber, que ele queria determinado. Então a gente tem que saber ouvir primeiro, né? É um pouco do que eles falaram, né? O que a sociedade quer, o que o empresário quer, qual a formação que ele quer, né? E a gente, com a nossa competência, nós é que nos adaptamos, né? Nós temos a flexibilidade para isso. O conhecimento que a gente tem está aí, o nosso valor está aí. É na flexibilidade de usar a nossa competência para resolver determinado problema. Por meio de quê? Da indução tecnológica? Não, por meio da demanda tecnológica, ou seja, ouvindo o cliente. E a indução tecnológica? Não é eu induzir, como eu dei o exemplo aqui. Não é isso. A indução tecnológica é um próximo passo. É quando você tem um nível de maturidade, de relacionamento com o cliente, que você consegue enxergar no negócio dele quais oportunidades tecnológicas ele tem que estar de olho, para no futuro próximo ele já estar ambientado, já está no seu planejamento, para ele não ser pego de surpresa e de repente vir uma nova tecnologia que ele não está esperando, supera dele e passa por cima e o negócio dele fica para trás, ele não tem tempo de se adaptar. É nesse sentido a questão da indução tecnológica, ou seja, induzir e transmitir tendências tecnológicas para os clientes. E isso aqui sendo feito, fecha, como eu falei, na geração de competências que reflete exatamente na competência do nosso aluno, na nossa competência, né? A gente melhora a competência nossa, nós criamos oportunidade para os alunos, oportunidades de trabalho. Se a gente tem projetos rodando aqui, um aluno que se forma e ele é precioso, ele consegue voltar trabalhando no projeto, como pessoa jurídica, como contratado CLT, não importa. Alguma forma de contratação, ou seja, você agregar e reter competências, né? Muita gente, aquele rapaz é muito bom, saiu, foi para o mercado, está lá, às vezes até executa bem o papel, mas você vê que ele podia estar sendo melhor aproveitado em projetos de criatividade, projetos de inovação. Não pode passar, isso é uma outra explicação, isso aí também a gente pula, senão o Rogério vai brigar comigo. O que a Embrapi cobre? Veja, Embrapi não é a salvação do mundo, nem é o nosso único pote de colocar ficha, né? Ou de pegar ficha. Na verdade, ele é importante, por N aspectos. Mas a Embrapi, ela, por exemplo, ela pressupõe que você já tem infraestrutura, tanto infraestrutura física, quanto pessoas, recurso humano, e competência para prospectar. Ou seja, ela não financia equipamento para laboratório,
ela pressupõe que você já tem e nem deixa dentro daquele projeto ser comprado, porque é muito comum a gente faz um projeto, aí eu ponho lá um osciloscópio, vou falar da minha área de som elétrico, né? Ou na área de química, vamos comprar ali um reagente, até reagente cobre porque é material de consumo, mas um instrumento, um equipamento de análise né? Isso, cromatógrafo, né? Não é isso. A ideia é o seguinte: se você foi credenciado, você tem estrutura e pessoal para fazer aqui. Então, aí que vem a importância da Pró-Reitoria de estar nos apoiando nessas ações, né? Porque a gente precisa de recursos para serem investidos em determinada área. Qual área? Nas áreas prioritárias. No processo de gerenciamento de projetos, a gente tem que fazer gestão de recursos, né? Gestão de portfólio. Então, aquelas áreas que se destacarem, inclusive, na captação de projetos, vai gerar uma demanda para a gente, olha, temos que priorizar determinada compra de equipamento, porque tem projetos entrando aí que vão necessitar desse tipo de equipamento, né? Como, por exemplo, da Câmara FLIR, né? Da Câmara Térmica, de análise térmica, né? Que vários projetos a gente já viu que precisa. Então, faz parte da gente, porque o recurso é escasso, ainda mais na situação que a gente vive atual. Então, isso é o mais importante, todo esse contexto, porque vocês são responsáveis também para a captação de recursos, para a gente não ficar na dependência só de recursos do governo, porque a gente tem que ter, claro que nós vivemos num momento difícil, né? Então, se a gente tiver outras oportunidades de trazer recurso externo, permite que a gente consiga desenvolver atividades e alavancar aí o Instituto. Então, essencialmente, a despesa com pessoal, material de consumo, diário, passagem, serviço de terceira pessoa jurídica e outras despesas aí administrativas, tá? E aí eu já comentei com vocês, os 5 polos de inovação criados, na verdade, são os 5 polos credenciados pela Embrapi. A Embrapi, em 2014, lançou um edital, uma chamada pública para credenciamento de polos de institutos federais. Tá? E os 5 polos que estão aqui, estão na página, aqui uma imagem da página da Embrapi, Embrapi com 2 Is, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela tem as 5 instituições que eu mencionei para vocês. E qual é a nossa área de atuação na Embrapi? Por favor, só para ter o recorte mais uma vez. Essas áreas aqui não são as únicas áreas de atuação do polo. Como eu mostrei aquela figura anterior, nossa área de abrangência de projetos é maior. Mas para usar os recursos da Embrapi, nós temos que desenvolver projetos na seguinte área: monitoramento e instrumentação para o meio ambiente, desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras voltadas para o uso eficiente de recursos naturais no ambiente industrial nas seguintes sub-áreas. Primeira sub-área, monitoramento de recursos hídricos. Segunda sub-área, monitoramento energético. Terceira sub-área, monitoramento de resíduos. Tá? Hoje nós temos projetos nessas 3 áreas. Nós temos 3 projetos hoje já fechados, assinados, rodando no polo de inovação com recursos da Embrapi, onde a soma dos 3 juntos faz um valor aproximado de R$2 milhões, somado a parte de contrapartida da empresa, a parte da Embrapi e o recurso econômico do IFE. E, para finalizar, informar para vocês da existência, para aqueles que não sabem ainda, qual é a diferença do polo de inovação do Instituto Federal Fluminense, que é uma unidade credenciada da Embrapi, para essas áreas que eu acabei de mencionar, para uma unidade Embrapi do tipo da COP, que é na área de submarino. O professor que é lá da UFRJ, ele deve conhecer lá a Embrapi de lá. A diferença é que, além das obrigações que a COP lá tem como unidade, nós do Instituto Federal, por determinação do MEC, somos obrigados ainda a ter um plano de formação de recursos humanos. Tá? E esse nosso plano de formação é um plano que pode ter capacitações para servidores, alunos e membros, colaboradores dos parceiros dos projetos. Por isso que a gente, na reunião hoje com a CHP, fizemos questão de ressaltar a questão da capacitação. Isso é possível. Tá?
E nos vários eixos eu posso ter desde um curso FIC, um mini curso, né? Atendemos a um mini curso do Campo Centro no evento Connect na semana passada do Departamento de Telecomunicações. Estamos negociando com Cabo Frio também o mesmo mini curso na área de impressão 3D, né? Que vai ser realizado num evento deles lá em julho. E temos um edital que selecionou professores para dar alguns cursos, né, de duração um pouco, né, 40 horas, 30 horas, dentro desse programa de formação de recursos humanos, e teremos aí, então, em breve, o lançamento dos cursos, né? Primeiro a gente contratou os professores, fizemos uma seleção para identificar quem seriam os professores daqueles cursos, e agora estamos formatando aí as grades de cada curso para poder colocar aí o edital para a seleção dos alunos que vão participar. Podem ser alunos, estudantes do Instituto, servidores e colaboradores externos, tá bom, pessoal? Eu não sei se o Rogério ou o Vicente quiserem colocar alguma coisa desses dois. Só complementar um pouquinho, tem uma observação só. Por que o polo foi credenciado naquela área? Vou explicar rapidamente. Porque nós tínhamos todo um histórico, um diferencial, que era basicamente dos 13 que se candidataram para polo. O único que tinha um campus dedicado para pesquisa e extensão éramos nós na época. Aliás, continuamos sendo, tá? Que era a UPEA, né? Tinha esse nome que era uma herança da época de Cefet, de escola técnica, né? Tanto que na época tinha o NED Guarulhos, o NED Macaé, e era a unidade de pesquisa e extensão agroambiental, tá? Por isso que tinha esse nome. E até hoje, inclusive os outros 4 polos aprovados, o que eles almejam é ter um campus próprio, é o que todo mundo quer. Então isso é um grande diferencial nosso, a gente tem um espaço próprio. Isso até é interessante justamente para mostrar que o polo não é de um campus, né? É um problema você ter um polo, por exemplo, né, dentro de um campus, aquilo fica parecendo muito que é daquele campus. Não é isso, nós somos justamente, isso é outra vantagem de ter um campus separado, essa é a primeira coisa. E existe, né, todo um histórico de atuação na área agroambiental que nos favoreceram justamente para ser aprovado nessa área ambiental com um recorte específico, que é uma história longa que não vem ao caso. Parte 1, isso no caso da Embrapi, tá? Depois foi feito no início desse ano um estudo onde a gente buscou identificar a UIF só atua naquelas 3 grandes áreas. Não, por exemplo, nós temos a área de saúde lá em Guarulhos, nós temos técnico em enfermagem, vocês não viram, não tem nada de inovação na área de saúde aqui. Mas por quê? Porque notem o seguinte, o polo de inovação, ele não existe, e aí eu vou ter uma fala até um pouquinho dura, nós não visamos, mas tem a ver com o que foi falado. O nosso objetivo é incentivar a pesquisa e inovação. Nada contra a pesquisa pura, ou até um pouquinho contra, que se vocês olharem a lei de criação dos institutos, é para a gente fazer pesquisa aplicada, isso foi falado hoje aqui, tá? Então, o polo de inovação, ele busca apoiar aquelas pesquisas que estão conectadas com a sociedade, com o setor produtivo, tá? Indústria, no caso da Embrapi, vai ter que ser indústria, mas o polo não atua só com a indústria, tá? Então, aquelas outras grandes áreas identificadas, aí vocês viram no verdinho, entrou ambiente, alimentos e agricultura. O laranja, basicamente, eu costumo falar que são os 3 espaços, né? O laranja entrou o ciberespaço ali, que seria a eletrônica, a automação e a computação, e no azul, telecomunicações e aeroespacial. Isso porque foram identificados grupos dentro do Instituto que já têm alguma atuação com a sociedade ou com empresas especificamente. Não quer dizer que isso foi uma busca exaustiva e não quer dizer que eventualmente o Instituto é grande, né? Nós somos 14 tanques, e que eventualmente, poxa, esqueceram de mim, nós fomos abandonados, o pessoal do polo me odeia, não é nada disso, tá?
Isso é uma primeira abordagem que a gente está fazendo. O polo é uma coisa extremamente recente, tá? Na realidade, operação de verdade, vamos dizer, operação com os projetos nesse sentido. A relação já vem desde 2014, tá? O trabalho de retaguarda já vem desde 2014. Operação em termos de projeto com empresas começou em janeiro, tá? Inclusive a meta de 2016 já foi batida em 3 meses, tá? Então isso é uma coisa relativamente recente que a gente está mudando. Então nessa primeira abordagem que a gente fez foram identificadas aquelas 3 grandes áreas, que se vocês notarem também elas são extremamente abrangentes, é o que eu estou falando. Acho que na realidade a única coisa que talvez não tenha entrado ali seja a área de saúde, tá? É só nesse sentido, o que não quer dizer que eu não possa entrar. De repente chega amanhã, daqui um mês, chega alguém e fala assim, olha, tem um projeto inovador aqui na área de saúde. Beleza, vai entrar. Tá? Aquilo ali foi um estudo preliminar. Não é a área que define hoje onde o polo vai atuar. É o tipo de projeto. Que tipo de projeto é esse? É um projeto que tem atuação que surgiu de uma demanda ou que atende a uma demanda da sociedade. Ou seja, nós não vamos complementar projetos de pesquisa pura ou projetos que não têm aplicação, tá? Isso aí é para continuar sendo financiado pelo CNPq e pela FAPERJ e por aí vai, tá? Não é essa a intenção. O polo, ele está efetivamente alinhado com o que os colegas falaram aqui. E bem alinhado também, porque quem entra nesses projetos vai ver claramente, nosso grupo aqui e outros colegas têm também, a Simone está aí, o próprio Vicente, o Rodrigo, a gente que trabalha com pesquisa aplicada há um tempasso, quando a gente olha essas definições aí de PPL, fala assim, cara, esse é meu dia a dia há uns 15 anos. Né? Embora a gente fique assim, repetindo para o pessoal da área de ensino puro, né? Aí fala, olha, isso aí, você fazer pesquisa aplicada é você fazer PBL todo dia. Tá? Então é nesse tipo de coisa que o polo quer apoiar. Tá? Então, aquilo ali não é de forma nenhuma excludente, é só pelo contrário, nós estamos ampliando. Não olhem muito pela área, mas pelo tipo de projeto. É isso. Então, pessoal, só para finalizar, eu gostaria de fazer um convite, né, e aproveitar para divulgar o 3º Seminário de Inovação Tecnológica do Instituto Federal Fluminense, que vai ocorrer 24 e 25 de agosto, se não estou enganado, acho que essa é a data. Lá no Polo de Inovação, o seminário é a 3ª edição, né, alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade, quem teve a oportunidade de participar do 2º seminário, eu acho que o Daniel teve presente lá, ela teve também presente, representando. Então, é uma oportunidade da gente discutir todas essas questões, de vocês conhecerem melhor, é um momento de aproximar as empresas, tá? É um seminário que ele tem um público-alvo dos estudantes, dos servidores e das empresas. O 3º contrato nosso assinado, né, professor? Ele foi assinado numa prospecção que começou no 2º Inovaí, numa atividade que a gente fez, né? O professor Vicente teve um contato com o pessoal das indústrias da área de cerâmica, de estação de pedras de Pádua, né? E neste contato teve uma empresa que prestava ser uma empresa industrial que já atuava ali naquela região, para aquelas e foi no nosso seminário, numa dinâmica que a gente fez com os empresários, para eles, e a professora Simone, ela capacitou os empresários, os colaboradores das empresas que estavam presentes, em como elaborar um planejamento de projeto utilizando a ferramenta PM Canvas, utilizando inclusive o nosso próprio sistema de gestão do polo, e ali começou essa prospecção, então, esse contato com o empresário e culminando na assinatura do nosso 3º contrato, inclusive é um contrato de maior valor. Né? Não era para você acabar de falar, mas só uma observação, como a gente estava falando aqui que o polo é do Instituto, só lembrar que o 2º contrato, a equipe é de Macaé, por exemplo.
né, que foi uma coisa que a gente não mencionou hoje de manhã. Você não acha, não, é de campus, é campo centro. Não. Segundo o contrato, por exemplo, a equipe é o coordenador de Macaé, né, o resto do pessoal é todo de Macaé. E importante também é que nesse Inova IF tem um desafio, né? É a segunda edição do desafio Inova IF, que aí os estudantes montam grupos para resolver algum problema colocado no desafio. Então gostaria que vocês estimulassem também aí aos estudantes montarem grupos e, se precisarem, inclusive, da questão de transporte, contactem lá para a reitoria, contactem o polo, que a gente tenta viabilizar, enfim, o transporte caso seja necessário, tá? Quem tiver interesse, entre em contato. Professor Orlando? Quem é o professor Orlando aí? Ele faz com o robótico aqui. Então legal. Então fica aqui também e também reforçar o seguinte, a integração que o Polo tem com os nossos mestrados. Em todos os cursos, mas é importante destacar a questão do mestrado também, né? Os mestrados são tanto de engenharia ambiental quanto o SAEG, né? Que é o mestrado em sistemas aplicados em engenharia e gestão. Eles têm as suas linhas de atuação muito próximas das áreas de atuação do Polo e facilitam, inclusive, as dissertações de mestrado serem parte do projeto que está sendo executado e é uma forma também do aluno poder receber uma bolsa como pesquisador, uma bolsa ele pode ser pesquisador ou pode eventualmente até ser coordenador do projeto, como a gente tem o projeto, a Nath, né, que é uma servidora nossa que está no mestrado, ela é também coordenadora do projeto. Tá? Então, por meio dessa captação, se remuneram inclusive os pesquisadores, os alunos, os coordenadores de projeto, por meio de recursos que vão ser via Fundação ProIF, que é a nossa gestora financeira. Tá? Então, fica aí o convite para o Inova IF e quem tiver alguma dúvida, nos contacte outras oportunidades ou fica aí aberto para perguntas. Tá? Obrigado. Vamos agradecer aos professores, Daniel, Wilton, Rodrigo. E estamos com um horário um pouquinho apertado, mas eu acho que a gente consegue abrir para alguns minutos de perguntas, caso os servidores, os alunos tenham alguma pergunta para os nossos convidados. Eu proponho que o Wilton, né, principalmente o Wilton e o Daniel, eles retornem ao nosso campus, a gente organiza um outro evento, talvez uma reunião geral, que possa abordar. Eu queria agradecer por vocês terem atendido o convite. Eu acho que casou bem essa ideia do polo e da experiência que eles tiveram na Universidade de Tampere. Né? Por quê? Eu estou fazendo um comentário geral porque eu acho que antes de terminar, nós já tivemos professores perguntando por quê. Foi um assunto instigante, né? E eu acho que o caminho, né, para os desafios que estão colocados para o nosso país hoje é esse, é a inovação atrelada com a educação. Se a gente não mudar a forma de ensinar, nós não vamos avançar. E aí, esse convite que eu estou falando, não é só para os dois, é para você também, Rodrigo. Porque um outro debate que nós temos que travar, eu tive uma conversa com o Rodrigo, né, via videoconferência, é a nossa relação com o setor produtivo. Isso é um debate que nós temos que travar. E aí o Rodrigo falava comigo da dificuldade de muitas vezes convencer os colegas da necessidade de ter parceria com empresas. Porque se a gente não ocupa, essa é a minha opinião, e que pode ser polêmica, agora, quem forma a mão de obra para atuar no setor produtivo somos nós. E nada mais justo do que o setor produtivo nos ajudar a formar essa mão de obra, ainda mais nesses tempos de vacas magras. Então, o que eu queria encaminhar aqui, eu acho que muitos colegas, né, desculpa estar falando isso, teriam muitas perguntas para fazer. Eu queria propor, em Alcione, e aí via coordenação de pesquisa e inovação, um outro evento, especificamente com essa pauta, trazendo os três, o Polo de Inovação, o professor Daniel, o professor Wilton, o professor Rodrigo, para discutir essas questões. A inovação no ensino e a inovação no
fator mesmo, né? Eu acho que é uma questão do nosso país, né? Nós somos o nosso país. A gente é alinhado com isso. Queria parabenizar os 3 palestrantes aí, começando pelo Rodrigo, que já deu um upgrade aí na apresentação, já buscou lá informações diferentes. O Daniel, né, com as experiências, né? Fiquei pensando, Daniel, aí fica a sugestão. E agora você está na gestão, de repente fazer um piloto, mas não em turmas, mas de repente pegar uma turma do início ao fim e comparar com outras turmas, por exemplo, do técnico meio ambiente, né, que você trabalha utilizando essas metodologias, né? Isso demanda, logicamente, desenvolvimento do campus, uma proposta diferenciada, mas é um experimento, eu acho que é extremamente positivo, que você poderia estar agregando lá no seu campus. Né? E eu queria fazer um destaque e fazer, na verdade, um informe a todos. Naquele slide que você coloca a questão das cadeias produtivas, de pensar o entorno, nós estamos num momento especial para fazer isso, que é a construção do nosso novo PDI. Então, a gente está começando esse trabalho lá com o professor José Luiz Boinar, né, que é o nosso pró-reitor de desenvolvimento institucional. Ele está montando, vamos dizer assim, a minuta inicial. Isso vai passar em todos os campos. Então, sugestões, né, de internacionalização, de relação com o setor produtivo e outras ações, né, podem ser inseridas nesse PDI, porque ele é renovado de 4 anos, para a gente ter, de repente, um perfil um pouco mais agressivo, mais integrado, né, à região que nós atuamos, que é enorme, né, uma região enorme. Né. É lógico, ela não é só grande em termos de área, né? Se a gente for comparar com o Instituto Pará, é uma coisinha. Mas em termos de PIB, de população, de cadeias produtivas, nossa região de atuação é muito importante. Então a gente tem uma oportunidade de fazer isso via PDI. Então fica aí a informação. Eu acho que a gente não pode perder, concordo com o Adriano, essas informações, ficar só no campo do seminário, da palestra. A gente propor algo para tentar mudar essa realidade que a gente enfrenta hoje em dia. Então, parabéns aos 3 aí, mais uma vez, a organização do evento. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu vou passar a palavra para os membros da mesa para as suas considerações finais. Agradecendo, né, novamente a oportunidade, o professor Adriano, só chamo pelo apelido, né? Então, eu coloco também à disposição de retornar o nosso IFE, né, através do edital de Empresa Júnior, né? Por Empresa Júnior, a gente está tentando a iniciativa, começar com um grupo de estudo em empreendedorismo. Já estamos reunindo 3 semanas com estudantes do curso de graduação, já trabalhando a questão aí da oportunidade para vocês, estudantes, então o edital está aberto para apoio à Empresa Júnior. Então, a gente está, através dessa Empresa Júnior, já é uma iniciativa de buscar, né, a questão do setor produtivo. E quem sabe, né, a ideia é tentar trabalhar, o foco é, conversando com o Daniel, a pró-academia. Né, a gente tentar trabalhar as disciplinas, o conteúdo de empreendedorismo dentro da Empresa Júnior. Então são horários flexíveis, os estudantes têm lá, né, as suas devidas, né, atividades e tudo, e uma questão assim, de sair da sala de aula e de trabalhar envolvido já diretamente com o projeto. Mas a gente coloca à disposição e agradeço novamente. A questão do PDI, eu vim do Instituto Federal do Norte de Minas, Instituto de Cooperação Técnica. Eu trabalhei junto com eles lá na formulação do PDI, tenho uma experiência junto com eles lá e estou à disposição de contribuir também nesse sentido. Boa noite a todos aí. Gostaria mais uma vez de agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E as coisas acontecem assim mesmo. Embora a gente tenha atitudes proativas de estar percorrendo os campos, o ano passado nós fizemos isso, esse ano está no nosso planejamento fazer isso, mas a provocação e o convite de cada campus é importante para fazer com que a gente também venha, né? e perceba a vontade de querer mudar. Né? Mudar só depende da gente. Né? As imagens foram claras, foram bem ilustrativas, né? De como que nós precisamos mudar para a gente realmente ter uma educação do século XXI. Né? E a mudança parte daqui, parte desse fórum, parte das discussões seguintes, parte das ações individuais. Ah, mas eu não sei fazer. Quem já faz alguma prática
mais moderna nessa linha de metodologias educacionais, pode ajudar. Converse com um colega, tem vários colegas de vocês de repente já fazem alguma atividade, vê como faz, procura. Tem na internet muita coisa, a gente aprende também, a gente aprende. Então a mudança parte de cada um de nós aqui, né? É difícil mudar, é difícil você estar numa coordenação de curso, por isso que a importância da integração, da discussão, como foi provocado aqui pelo professor Adriano. Importante a abertura do fórum. Eu tive também no Canadá, junto com o Henrique, a gente vê muita semelhança com a Finlândia também, participação forte da indústria, né, do setor produtivo, opinando ali semestralmente em reuniões com o departamento, sinalizando o que não precisa mais, o que precisa, né? O nosso modelo é diferente, é difícil, mas dá para fazer, vamos fazer para a nossa realidade. Mudar é possível, basta que nós queremos. Às vezes é difícil porque lá também não é fácil, lá eles também sabem que tem professores tradicionais. Então você às vezes sozinho num departamento, até os teus alunos vão te olhar diferente, pô, só ele dá essa aula, cara, né? Só que daqui a pouco, quando o outro começa a fazer, os alunos começam a achar interessante e o negócio começa a inverter. O cara que não faz é que ele vai ficar, né, peixinho fora d'água. Mas o início é mais difícil, é importante essas discussões, porque quando mais a gente viu isso lá no depoimento dele, quanto mais professores começam a adotar metodologias educacionais mais modernas, que estimulam mais os alunos, o efeito é quase, né, aquela espiral, o tal da espiral que você vai contaminando, vai contagiando ali e as coisas mudam, né? Mas tem que ter o primeiro passo, que eu acho que essa oportunidade aqui de estar discutindo era importante por conta disso. Então, obrigado a todos e parabéns mais uma vez à organização do evento aqui do curso. Bom, mais uma vez ratificando a palavra dos professores aqui, é uma satisfação para a gente agradecer o Adriano, também conhecido da Viçosa, né? Mais um ano de Viçosa. É uma satisfação até porque a nossa ida para a Finlândia, né, não foi a passeio, não foi a turismo, mas a gente foi ser capacitado, a gente foi, né, fazer um treinamento, e a ideia é justamente que nós sejamos agentes de multiplicação desse conhecimento que nós obtivemos ali. Então, para a gente estar aqui, voltando até 2 semanas atrás, a gente foi ao Campus Maricá fazer justamente uma oficina, fomos convidados pela Fernanda, né, que trabalhava no nosso Campus Bom Jesus, foi transferido. A gente foi fazer justamente uma oficina, ficamos uma tarde inteira. Então a gente trabalhou, abordou algumas metodologias e fizemos práticas de algumas metodologias, porque o nosso treinamento foi dessa forma, não era simplesmente um treinamento teórico em que metodologia é assim, tá bom? Que material vocês lerem? Não, a gente estudava metodologia e aplicava ela com ações e atividades da nossa prática aqui. É interessante a sugestão que o Vicente nos deu. Alguns professores já têm até aplicado, né, no meio ambiente, a gente tem feito. E esse ano a gente iniciou em Bom Jesus o projeto integrador para as turmas de primeiro ano. Então eles têm 3 aulas, 3 semanas de aula convencionais. Na 4ª semana eles têm uma ação integradora, que eles têm 3 dias apenas para colocar os projetos em prática. As turmas do 2º e do 3º ano perguntaram a gente não vai ter não? Eles querem, eles gostaram da ideia, os alunos identificaram muito bem com essa ideia, eles gostaram disso. Então é bacana que a gente está, por exemplo, o Campus Maricá, o Campus Itaperuna, que tiveram uma fundação mais, né, Maricá bem mais recente, Itaperuna mais recente, mas nós em Bom Jesus temos o histórico de uma escola que foi fundada na década de 60. Então você tem toda uma cultura arraigada no ensino, você tem toda uma história que não deve ser negada de forma nenhuma, não deve ser esquecida, mas deve ser trazida aquilo que é bom, aquilo que pode contribuir. Então a gente realmente enfrenta muita dificuldade em alguns professores olharem, não preciso disso não quero saber isso não, vou dar minha aula aqui, tá bom. Mas realmente é muito gratificante quando colegas perguntam pra gente, poxa, estão usando aí em aula, como é que funciona? E você pode compartilhar e depois ele vem compartilhar, poxa, usei em sala de aula, o pessoal adorou. Justamente essas pequenas ações é que vão fazendo a multiplicação, que vão fazendo a diferenciação do nosso trabalho. E sem dúvida, é muito gratificante quando a gente reconhece alunos que trabalharam dessa forma, lá na frente eles se procuram e falam que eles tiveram um diferencial incrível na universidade, porque eles puderam trabalhar de uma forma diferenciada durante o ensino médio também. Então realmente eu acho que o caminho é a gente questionar as nossas práticas e estar sempre refletindo por que eu estou fazendo dessa forma. Eu costumo dizer
com alguns colegas que os alunos continuam sendo cobaias. Eu estou no Instituto há 5 anos e há 5 anos eu faço coisas diferentes com as turmas. Eu repito algumas, mas eu sempre estou testando coisas novas. E para finalizar, uma coisa que eu, pelo menos, uso, para mim, acho que poucos professores utilizam, a gente tem até institucionalmente a questão da avaliação do docente, mas muitos alunos respondem aquilo automaticamente para poder ter acesso à nota. Então eu faço um formulário no Google Docs para os meus alunos, anônimos, e eles me avaliam. Eles avaliam a minha metodologia, a minha aula, o meu conhecimento da disciplina e tudo que eu aplico neles. Aquilo que tem avaliação negativa, eu reflito, eu questiono, mas eu não sei quem me avaliou. É interessante porque eles são muito coerentes, eles são muito honestos nisso. E se a gente trabalhar na questão da confiança, a gente vai receber essa volta deles. Isso é muito importante, porque a construção do professor Daniel hoje depende também do que os alunos devolvem para mim de conhecimento. Isso é fundamental, a gente ter essa humildade, ter esse reconhecimento de saber que os alunos podem realmente fazer de nós um professor melhor para eles e para outros alunos no futuro. Então, mais uma vez, agradecendo a Deus e naquilo que a gente puder ajudar o pessoal do Taperuna, a gente está sempre à disposição.